Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar mais um jogador que está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Cruzeiro. Estamos falando do atacante Paulo Vitor, 23 anos de idade, que pertence ao Valladolid da Espanha, estava em Portugal e chega para ser mais um atleta celeste. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa última temporada, mapas de movimentação, mapa completo de cruzamentos, histórico na carreira, histórico de lesões e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza! Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FBCiclista, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Paulo Vitor nessa última temporada europeia, a temporada 2022-23. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 23 anos de idade, 1,70 m e jogou pelo Rio Ave, equipe da primeira divisão de Portugal. Vamos lá. 29 partidas na última temporada, 13 delas como titular, marcou um golzinho, deu uma assistência, 13 passes para finalização, 50 cruzamentos, com 18% de acerto. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Recuperou a posse de bola em média 5,7 vezes a cada 90 minutos, dada a sua função dentro de campo, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho qual que era, foi um número positivo. Desperdiçou a posse de bola em média 9,5 vezes a cada 90 minutos, acertou 79% dos passos que tentou, tomou 4 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Paulo Vitor nessa última temporada. Galera do Cabuloso, conta pra mim nos comentários do vídeo o que é que vocês acharam do desempenho do jogador. Claro, vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora a promoção desse continho, então corre lá na Centauro que está rolando ele, o nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, os uniformes oficiais da Raposa, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Paulo Vitor, vamos falar um pouquinho sobre a sua temporada lá em Portugal. Bem, pessoal, foi praticamente a primeira chance do Paulo Vitor desde que ele chegou ao futebol europeu de jogar uma competição de profissionais da primeira divisão do seu país, e ele, assim, fez parte do plantel do Rio Ave. Não foi, assim, um grande destaque da equipe, mas teve uma minutagem razoável, fez mais de 20 partidas pela Liga Portuguesa, 13 delas como titular. Entretanto, ficou algumas partidas no banco de reserva, sem sequer ser utilizado. Então, assim, pensando na carreira do jogador, pelo que vinham sendo as últimas temporadas, foi, sim, um ano positivo, um ano de avanço para o atleta, mas não chegou a ser, assim, um grande destaque da sua equipe. Pensando na sua moral para chegar, para reforçar o Cruzeiro, até chegar bem, chega com confiança, daqui a pouco a gente vai ver o seu histórico na carreira. Foi praticamente a primeira chance que ele teve lá na Europa de conseguir jogar um pouquinho, tá bom? E não vinha jogando muito em campeonatos de elite da Europa. Por quê, FB? Será que ele estava tendo lesões ou era parte técnica? Antes da gente falar da parte técnica, dos números do jogador em outras temporadas, eu chamo na tela para vocês verem comigo o histórico de lesões do jogador. Um atleta muito jovem, né, pessoal? 23 anos de idade, e ainda bem que não é um cara que tem histórico de lesões, não, tá bom? Lá em 2018, teve um probleminha bem leve no joelho, ficou 9 dias fora dos treinamentos, mas assim, só isso, tá bom? Tudo que eu pesquisei, não achei mais nenhum tipo de lesão do Paulo Vitor, então realmente não foi tendo muitas chances. Claro, um jogador jovem que estava se adaptando à Europa, mas foi parte técnica, tá bom? Tem isso de negativo, né? Não estava jogando porque não estava jogando tão bem, mas também tem um lado bom, que não é um cara que não tem histórico de lesão, não é um jogador de vidro, como a galera gosta de chamar, beleza? Show de bola. O jogador é atacante, né? Todos os portais, eu aqui no começo do vídeo, chamamos o jogador assim, mas será que ele desempenhou outra função lá no futebol europeu? Por exemplo, nessa temporada com a camisa do Rio Ave, jogou de uma forma um pouquinho diferente? Resposta na tela, para vocês verem comigo. Mapas de movimentação, mapas de calor do Paulo Vitor nas últimas 2 temporadas. Beleza, pessoal? Peguei a temporada 21-22 lá na Espanha e a temporada 22-23 já em Portugal, pelo Rio Ave. Parece que é mais ou menos a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. Beleza, pessoal? A carreira inteira dele, desculpem, lá na Europa, ele vinha sempre sendo um atacante, um ponta. Pelo lado esquerdo ele é destro, tá bom? Jogador baixinho, que parte pra cima, bem arisco.
mesmo aquele cara que gosta de ir pro drible, contra os marcadores, recebe bem aberto pelo lado esquerdo, traz para dentro para buscar uma finalização, criar uma chance de gol, como vocês conseguem ver claramente nesse mapa aí de 2021-22 como a lateral do campo. Tá bem vermelho, mas também tem um pouco de centralização ali vindo da esquerda para dentro. Já em 2022-23, pessoal, ele continua sendo um cara ofensivo pelo lado esquerdo, mas ele fez muitas vezes uma função quase que de ala, jogando pelo Rio Ave. Claro, muita obrigação ofensiva, mas também muita recomposição. Tá bom? Ele ficou praticamente restrito a fazer o corredor ali no campo de ataque, raramente vinha para dentro, seja com a bola, seja sem ela, para fazer o movimento também. Tava quase sendo um ala, um lateral esquerdo, com muita ofensividade pelo lado esquerdo mesmo, jogando com o pé trocado. Eu acredito que ele esteja chegando para ser atacante com a camisa do Cruzeiro, mas saibam que, eventualmente, principalmente numa situação com 3 zagueiros, por exemplo, não seria uma coisa inédita na sua carreira fazer a ala pelo lado esquerdo, mas eu não creio que isso vai acontecer, pelo menos num primeiro momento, na equipe do Pepa, tá bom? Show de bola, estamos vendo aqui, entendemos o seu posicionamento, já que ele fez a função de ala, quase um lateral, pelo lado esquerdo nessa última temporada, o fundamento dos cruzamentos passa a se tornar um pouco mais importante do que ele normalmente é. Será que foi bem nesse quesito, lá em Portugal? Vem pra tela, para vocês verem comigo, mapa de cruzamentos completinho, normalmente eu trago isso nos laterais, né, pessoal, mas como ele fez a função de ala, também estou trazendo para vocês. Vamos dar um desconto, né? Jogando com o pé trocado, a tendência realmente é que serão cruzamentos, não aqueles da linha de fundo, que o cara vai, cruza com o seu pé bom, normalmente aquele cruzamento com o pé trocado, o índice de acerto é um pouco diferente. A gente percebe aí, pessoal, que ele praticamente não chegou ao fundo do campo, como o nosso mapinha deixa claro, não é à toa, sempre jogando com o pé direito, quase todos os cruzamentos acontecendo ali do bico da área, fez 40 dos 50 cruzamentos por ali. 18% de acerto, pessoal, não é um número tão positivo, normalmente a média dos laterais é ficar entre 20% e 25% de acerto, né? Você acertar um cruzamento a cada 4, a cada 5 tentativas, 18% é um pouquinho abaixo, mas vamos dar aquele desconto, né? Jogando não pelo lado do pé bom, que seria para fazer os cruzamentos, ele não é o lateral de origem, então a tendência é que esse fundamento realmente não seja o seu ponto forte, ficou comprovado pelo nosso mapinha. Esperamos que se ele for utilizado como lateral mais vezes, até mesmo com ponta, né? Os próprios pontas se deparam muitas vezes com a situação de alçar a bola na área, que capricha um pouquinho mais, porque nessa temporada não teve assim um índice tão interessante. Show de bola? Maravilha! Temporada 22-23, entendemos tudo sobre o Paulo Vitor, mas ele já está na Europa há mó tempão, desde que saiu do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. Será que ele conseguiu performar em bom nível? Quais competições ele jogou? Vem para a tela a resposta, para vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Paulo Vitor como atleta profissional. E todas elas, pessoal, sempre jogando em torneios alternativos lá na Europa, tá bom? Temporada 2018-19 ele foi comprado pelo Marbella, uma equipe da Espanha que joga uma espécie de segunda, terceira divisão no futebol local. Foi a equipe que comprou ele do Vasco da Gama. Ele fez 11 jogos numa competição chamada Segunda Divisão B, lá da Espanha. 11 jogos, todos como titular, 1 gol marcado, 1 assistência. Ano seguinte, ainda pelo Marbella, 20 jogos, 10 como titular, 3 gols marcados, nenhuma assistência. Aí ele vai para o Valladolid, equipe de Ronaldo, lá na Espanha. Faz 19 jogos, 7 como titular, 1 gol marcado, 1 assistência. Temporada 21-22, pelo Valladolid, mas aqui jogando um torneio, uma espécie de campeonato de aspirantes. Vamos dizer assim, jogando pela equipe sub-23 do Valladolid, tá bom? Não estava na equipe principal. Lá na Espanha, pelo menos teve a sua melhor temporada, mas temos que fazer essa ressalva. 32 jogos, 28 como titular, 8 gols marcados e 2 assistências. Se índice fosse na primeira divisão, na segunda divisão de profissionais da Espanha, provavelmente ele teria ficado no Valladolid. É sempre bom a gente lembrar. Então assim, pessoal, foi o que eu falei no começo. A temporada atual não foi assim um grande rendimento, mas significou um avanço para o Paulo Vitor, pelo menos jogou numa equipe principal, jogou uma primeira divisão. Lá na Europa vinha sempre jogando torneios de nível técnico bem inferior no futebol espanhol, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho de mais dessa contratação? Paulo Vitor chegando pro Cruzeiro. Bem, pessoal, na época de Vasco da Gama, na base aqui no Rio de Janeiro, ele era um jogador promissor, era visto com bons olhos, mas lá no futebol europeu ele ainda passou longe de conseguir se desenvolver e alcançar esse nível. Sinceramente, tem a parte positiva de ser um cara jovem, um cara que ainda pode se desenvolver, um atacante lado de campo, pode fazer a ala pelo lado esquerdo, mas sinceramente, nesse atual momento do Cruzeiro, não consigo entender muito bem porque foram buscar esse tipo de atleta. Claro que a gente sempre cobra dos scouts para eles serem criativos e tudo mais. O Paulo Vitor pode até ser uma solução de desenvolvimento durante o campeonato, mas assim, passa longe de ser um nome que num primeiro momento vai agradar a torcida, vai mudar o patamar do Cruzeiro. Sinceramente, é uma aposta, evidentemente, mas acho que é uma aposta assim, meramente nesse primeiro momento para 2023 de composição de elenco,
do Cruzeiro, não acredito. Se ele estiver chegando para ser uma peça importante do time, acho que é uma contratação ruim. Mas eu acredito, como ele já pertence ao Ronaldo, até o trâmite financeiro não deve ser muito caro, deve ser bem simples essa negociação. Acho que ele vai ficar ali treinando com a galera, fazendo uma composição, se porventura desenvolver seu potencial, vai jogar. Se a chegada de Paulo Vitor estiver interferindo em algum outro cara, deixando de chegar, eu acho ruim, mas eu não acredito que é essa situação, então eu vou classificar como uma aposta de composição de elenco nesse momento, tá bom? Dei minha opinião, falei pra caramba, agora eu quero saber de você, torcedor, se gostou da contratação, concorda, discorda do que eu falei, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!